E agora, será que tá gravando? Tá gravando. Bom, o que a gente precisa falar hoje, e a gente começa a chamada responsabilidade civil objetiva. Então veja o seguinte, tudo que nós falamos até agora, principalmente, foi focado na responsabilidade civil subjetiva, que é aquela, como eu disse para vocês, ela demanda o preenchimento daqueles requisitos. Uma conduta, principalmente uma conduta humana, uma culpa, a existência de um dano e o nexo causal que vai relacionar esse dano a essa conduta culposa. Eis que surge a responsabilidade civil objetiva aqui, que vai ser um contraponto, digamos assim, da responsabilidade civil subjetiva. Por quê? Porque aqui você tem basicamente como pressupostos um primeiro que a gente vai colocar conduta, um segundo dano e um terceiro nexo causal. O mais interessante é que quando a gente fala em conduta aqui, principalmente tendo como base essa expressão aqui, risco da atividade. Uma conduta que esteja inerente a uma determinada atividade que envolva um risco e um dano que venha dessa conduta aqui. Então veja o seguinte, para a responsabilidade civil objetiva, vamos colocar isso aqui, atenção, a responsabilidade civil objetiva é o tipo de responsabilidade que independe da existência de culpa. Ou seja, não é que a responsabilidade objetiva é a responsabilidade sem culpa, que inclusive é uma expressão que vocês certamente vão ver alguém falando. Não é que a responsabilidade civil objetiva é a responsabilidade sem culpa. É uma responsabilidade, na verdade, que independe da existência de culpa. Pode ter culpa? Pode. O que muda? Para a responsabilidade civil, não muda nada. Pode mudar para verificação do valor indenizatório. Agora, para a existência de responsabilidade ou não, o fato de ter culpa ou não é um irrelevante. Então, tomar cuidado com isso, porque se lá na responsabilidade civil subjetiva a culpa é um dos pressupostos, aqui na responsabilidade civil objetiva você independe de culpa. Inclusive, essa é uma das conceituações. Né? O que é a responsabilidade civil objetiva? É a responsabilidade civil que independe de culpa, bastando para que ocorra que se tenha a conduta e um dano decorrente de um nexo de causalidade dessa conduta. Veja que a regra no Código Civil, para a maioria esmagadora da doutrina, é que a responsabilidade civil seja subjetiva. O que isso significa? A regra é que o Código Civil trabalha com a responsabilidade subjetiva, de modo que você precisa provar que aquele sujeito que causou o dano, ele causou com uma culpa, seja culpa grave, seja culpa leve. Mas você tem, aqui no artigo 927, e é o que a gente vai copiar aqui agora, você tem expressamente a possibilidade, na relação civil, de responsabilidade civil objetiva, ou seja, responsabilidade civil independente de culpa. Independente de culpa, na verdade, né? Seria a expressão mais certa. A gente tem 927, aquele que por ato ilícito, seja o ato ilícito sentido estrito, seja o abuso de direito, causar dano, fica obrigado a reparar. Ok. Vem um parágrafo único e diz: haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa. Insisto, pouco importa se vai ter culpa ou não, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou seja, algumas situações a própria lei ela prevê que a responsabilidade será objetiva, como por exemplo, quando você trata da responsabilidade civil por fato de outra, né, que é o que a gente vai estudar aqui, e as outras situações quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outra. Então, basicamente, o que nós precisamos falar aqui é o seguinte: é admitido expressamente a responsabilidade civil objetiva no Código Civil. Então, a maioria da doutrina vai dizer o seguinte: a regra é
no direito civil, a responsabilidade civil será subjetiva dependendo da análise da culpa. Mas é possível, nas situações em que envolve o risco da atividade, que você tenha responsabilidade civil objetiva mesmo dentro do Código Civil. Por que eu estou falando isso? Porque quando você parte para outras áreas do direito, como por exemplo no direito do consumidor, lá no direito do consumidor a regra é responsabilidade civil objetiva. Nas relações de consumo, você independe de demonstração de culpa quando você sofre uma lesão. Outro exemplo, quando se fala de responsabilidade civil por atos do Estado, qual é a regra? Responsabilidade civil será objetiva. Um caso aqui interessante que o pessoal estava lembrando esses dias. Não sei se vocês lembram disso. Um senhor foi numa audiência trabalhista acho que de chinelo, mal vestido, e o juiz descascou as batatas pro cara, falou que era um absurdo, um desrespeito e tal. E era um senhor extremamente pobre, carente, enfim. E aí o advogado dele entrou com ação contra o Estado, no caso contra o Tribunal de Justiça. Então veja, ali você demonstra se o juiz agiu com culpa ou não. Independe. O Estado foi condenado, olha que legal. O Estado foi condenado, era um juiz do trabalho, né, um juiz no âmbito federal. Então, o Estado, no caso União, foi condenado e depois, aí vem o direito de regresso, depois entrou com o direito de regresso para receber do juiz. Aí sim, aí do Estado com relação àquele que é o seu servidor, aí existe análise de culpa. O juiz foi considerado culpado e teve que ressarcir o erário que acabou pagando aquela indenização. Então veja que existe uma sistemática toda por trás disso aqui, né? Então, para dizer para vocês que em vários âmbitos ramos do direito, digamos assim, você tem responsabilidade civil objetiva como regra. No direito civil, para a maioria da doutrina, a regra é responsabilidade subjetiva, mas é possível a responsabilidade civil objetiva nas situações em que você tem o risco da atividade. Ok? O que a gente precisa avançar aqui? Vou colocar rapidamente que esse artigo sai daqui, fone de ouvido. Esse artigo é considerado a cláusula geral de responsabilidade civil objetiva no Código Civil. Então, esse artigo ele é considerado a cláusula geral de responsabilidade civil no Código Civil porque trabalha aqui com a possibilidade do risco da atividade aplicar para essas relações aqui a responsabilidade civil objetiva. Como que a gente tem o surgimento, vamos colocar assim, vou colocar um breve histórico. Breve histórico do surgimento da responsabilidade civil objetiva. Você tem alguns pontos aqui. Primeiro, uma expansão populacional. Então, a responsabilidade civil objetiva, ou seja, a responsabilidade que independe da análise de culpa, ela é inerente à própria expansão populacional, um crescimento muito grande das cidades, um êxodo rural, e aí você começa a ter junto com isso aqui uma massificação dos danos, não só a expansão, o aumento da população, vivendo de forma reunida, vivendo juntos, em casas, prédios, em grandes cidades, como também uma sociedade que vai se tornando massificada. Como assim? Começa a fazer, né, vamos pensar aqui, produtos feitos em linha de produção, pessoas trabalhando de forma massificada em grandes empresas, em grandes indústrias, em eventos, né, em grandes aglomerações, que é inclusive algo que já tem vários autores falando que vai ser coisa do passado, né, a partir de agora da pandemia, que a gente vai ter que reinventar essas questões de eventos de massa, mas essas massificações elas também geram massificação de danos. Então vamos imaginar aqui, quando você tem, um exemplo bem bobo aqui, quando você tem um show, uma pecuária, por exemplo, se me cai um palco ali, você não acaba gerando dano a uma ou duas pessoas, você machuca milhares de pessoas, né? Ou se acontece como aqui na minha cidade uma vez, né? No começo da festa foram soltar os fogos de artifício,
a estrutura caiu, né? Esse negócio tudo superfaturado, licitação me livre, caiu e aí foi fogo de artifício para tudo quanto é lado, acertando o povo, né? Aquela muvuca, gente correndo, um subindo em cima do outro. Então esse seria o exemplo, pensar na Boate Kiss, né? De que quando você tem uma situação de dano, na massificação de danos, você tem o surgimento de várias lesões, né? Lesões difusas, vamos dizer assim. Vamos pensar na internet, né? Que vai piorar isso aqui, né? Quando você expõe, por exemplo, uma foto de uma pessoa nua na internet, né? Vamos pensar aqui na revanche pornográfica, você massifica danos, né? Aquele dano que vai atingir a pessoa às vezes pelo resto da vida. Ainda assim, você tem um crescente apelo pela segurança. Então, a ideia que, quando você fala em responsabilidade civil objetiva, isso é interessante, é que, poxa, algumas partes que estão em uma atividade que podem colocar as pessoas em risco, ela tem que assumir algo que faça com que ela veja a atividade que está exercendo de modo seguro, né? Então, vamos pensar aqui, e geralmente são essas situações. Quando você tem uma queda de um avião, aquilo faz com que a empresa que promove aquela atividade ali de transporte aéreo, ela faça uma reanálise de como que ela pode evitar que um novo acidente daquele porte possa acontecer. Ou seja, ela quer evitar, na ideia aqui da responsabilidade civil preventiva, evitar que aqueles danos venham a ocorrer novamente. E aí vem o crescente apelo pela segurança. Necessidade de que aqueles sujeitos que estão em atividade, uma atividade que pode colocar as pessoas em risco, tenham mais apego à segurança, à prevenção de danos, do que posteriormente a mera reparação ou a mera compensação ali depois que o dano já ocorreu. E, além disso, a chamada dificuldade de provar a culpa. Aqui, a ideia de evitar a denominada prova diabólica. O que é isso, né? Você tem uma dificuldade, evidentemente, quando você pensa numa sociedade que vai se tornando mais complexa. O que é uma sociedade mais complexa? Uma sociedade mais interligada, com maiores interações, com mais comunicação. E, consequentemente, você tem maior dificuldade de provar a culpa daquele sujeito lá. E evitar a chamada prova diabólica. O que é a prova diabólica? É a prova de um fato negativo. Então, por exemplo, quando você tem, dá um exemplo besta aqui, quando você tem a negativação indevida, pensar num exemplo besta aqui, simples. Eu tive meu nome negativado por uma determinada empresa, sei lá, Banco do Brasil. Como que eu vou provar que eu não tenho aquela dívida que apareceu ali? Então aparece uma dívida lá de, sei lá, R$ 230. Como que eu, no momento em que vou iniciar a petição inicial, falo, essa dívida aí não existe? Como? Não tem como. Por que isso? É chamada prova diabólica, é a prova de um fato negativo. Ou vamos imaginar que uma pessoa alegue que eu falei alguma coisa, ou que eu postei alguma coisa na internet, ou que eu, sei lá, compartilhei um vídeo, uma coisa assim. Como que eu vou provar que não fiz isso, né? Então, diante dessa dificuldade de provar a culpa, para algumas situações, você tem a responsabilidade civil objetiva exatamente para tirar essa necessidade de demonstrar culpa, de demonstrar a intenção ali, de demonstrar o que seria ali mesmo um dolo, né, uma culpa grave. Vamos pensar aqui quando você está tratando de situações que envolvem empresas. Como que você vai provar que a empresa agiu de forma culposa, ou agiu com dolo, agiu com intenção de te prejudicar de alguma forma, né? É difícil, principalmente quando você parte aqui da ideia de prova diabólica. Então, um exemplo aqui, o seu celular parou de funcionar, como que você vai provar que você não fez nada para que ele estrague, né? Então você tem aqui, na verdade, uma prova diabólica, uma prova do fato negativo. Uma prova de algo que não ocorreu, né? Por isso diabólica, porque não tem como você provar isso. Por isso que lá no Código de Processo Civil novo, né, no novo CPC, de forma bem atual e adequada, se estabeleceu o que é chamada teoria da carga dinâmica de provas. O juiz ele acaba ajustando as provas ali, o ônus probatório, àquele que tiver a maior possibilidade e capacidade de produzi-la.
Aqui, quando a gente fala em responsabilidade civil objetiva, talvez vocês tenham percebido, o fato de não ter que provar a culpa facilita muito. Então, por exemplo, meu celular parou de... Vou dar um exemplo aqui, fático, aconteceu. Meu notebook, a tela queimou, na verdade. Do nada o display ficou todo borrado. O notebook estava na garantia. Então, veja, eu tenho que provar o quê? Eu tenho que provar que a Lenovo, que é a marca do notebook, tem que provar que o Lenovo colocou esse notebook no mercado. Então, beleza, tá aqui a nota fiscal, comprei ele. E que aquele dano que eu sofri, no caso aqui o display parou de funcionar, ele está relacionado à conduta de fornecer esse produto. Ou seja, a Lenovo colocou um produto no mercado que não tem a qualidade adequada, ele não funcionou durante um ano, que é o prazo da garantia contratual que eles me deram, e esse não funcionar foi em razão do fornecimento de um produto sem qualidade. Será que se eu tivesse que provar a culpa, por exemplo, olha, que a Lenovo ela não teve cuidado porque, sei lá, tinha um fio solto, ou porque não tinha, eu descobri aqui que esse display desse modelo não tem qualidade, enfim, seria algo que dificultaria até mesmo o acesso à justiça por parte do consumidor. Então, quando você cria essa responsabilidade civil objetiva que independe de culpa, você facilita o acesso à justiça daquelas partes que, na maioria das vezes, têm dificuldade de provar a culpa ali, ou situações que a culpa nem sequer tem como ser provada. Beleza? Então, vem mais ou menos de um histórico relacionado a isso aqui, e está muito relacionado também à própria teoria. Vou colocar isso aqui, assim. A responsabilidade civil objetiva tem ampla relação com as teorias de risco. E aí vamos citar algumas aqui. Você tem, quando se fala em teoria de risco, vários tipos de risco, ou vamos dizer assim, vários tipos de atividade que colocam as pessoas em situação de risco. Então vamos pensar aqui. Quando você fala em atividade, basicamente você está falando de um processo que é também basicamente a prática reiterada de determinados atos em um sentido. Então veja, quando eu falo atividade, eu falo um processo ou uma prática reiterada de vários atos ali em um determinado sentido. E aí, quando eu tenho essa atividade, como diz o código aqui, essa atividade normalmente desenvolvida pelo autor, ou seja, os atos praticados de forma reiterada por aquele sujeito ali, a implicar, por sua natureza, riscos, aqui você tem a chamada teoria de risco, mais especificamente o risco da atividade. Isso aqui é um grande gênero, digamos assim, de onde você retira várias espécies, que é o que a gente vai mencionar aqui. Você tem, por exemplo, e é algo que vocês vão estudar lá mais na frente, besteira aqui, você tem a chamada teoria do risco administrativo. Vou dar um exemplo aqui, lá do direito administrativo, que vai dizer o seguinte, olha, quando o Estado ele está atuando, pensa, por exemplo, policial. Quando o policial está aí na viatura com a arma, enfim, existe um risco que o Estado ele assume por ter o poder de garantir a segurança, e esse risco aqui ele precisa ter alguém que se responsabilize. Então, a princípio, o Estado ele se responsabiliza, e aqui vem as diversas teorias, e vai se aplicar aqui a teoria do órgão, ele se responsabiliza por todos os atos dos servidores que estão vinculados ao Estado. Então, se um policial causou um dano, se um professor, que seja o professor público, causou um dano, um enfermeiro, seja um médico, seja qualquer tipo de servidor, inclusive aqueles que estiverem em empresas concessionárias, enfim, o Estado ele será responsabilizado. Obviamente, cada ente com relação à sua competência ali. Por que isso? Porque você tem a responsabilidade civil objetiva do Estado. Isso com previsão, inclusive, lá na Constituição, no artigo 37, no seu parágrafo 6º. Então vamos pensar aqui no exemplo bem interessante, inclusive, que
eu acho que eu já até mencionei para vocês. Quando você pega um preso, ele fica sob custódia do Estado, e aí, quando ele vai para uma penitência, veja, o Estado ali, ele acaba sendo responsável pela vida daquelas pessoas. Se elas sofrerem algum dano, acontece mais, briga lá, de repente, puf, morreu um dos presos, né? Veja que o Estado, ele é responsável, pelo menos a princípio, ele será responsável por indenizar a família daquele preso que morreu. Por quê? Porque o Estado, quando ele prende as pessoas, ele assume o risco que a gente chama de custódia, que é zelar pela integridade física daqueles sujeitos que estão ali, aprisionados, digamos assim, né? Então, você tem aqui, vocês vão estudar isso aqui mais no direito administrativo, vão estudar de forma mais aprofundada, tem uma porção de situações, né, quando se fala de risco administrativo, como eu dei o exemplo aqui para vocês, quando você põe um juiz para fazer audiências trabalhistas, você, Estado, assumir o risco desse juiz hora ou outra abusar do poder, como, por exemplo, fazer com que um sujeito de chinelo pobre saia humilhado da audiência por estar vestindo daquela forma lá. Você, Estado, assume o risco, mas, obviamente, o interesse público é que aquele que foi efetivamente o responsável, nosso exemplo aqui, o juiz, ele seja obrigado a reparar depois do Estado pelo aquele valor que acabou sendo condenado a pagar dentro da ideia da responsabilidade objetiva do Estado. Beleza? Então, você tem essa primeira teoria do risco aqui. Tem a chamada teoria do risco criado, que vai dizer o seguinte: o agente que cria o risco, ele acaba assumindo, ou seja, aquela situação em que a parte, evidentemente, ela cria o risco, e aí a partir do momento em que ela cria o risco, teoria do risco, o agente que cria o risco assume a responsabilidade. Aqui um exemplo que a gente pode dar aqui é o do artigo 938 do Código Civil, que vai dizer o seguinte: coisas que caem do prédio. Então veja, a partir do momento que você coloca uma samambaia imensa na beiradinha da sua sacada, você criou o risco de que aquilo vai cair. Então veja, é simples, você olha a situação e vê se aquela pessoa criou o risco, né? Que a gente pode pensar da figura do garante lá do direito penal, né? Você falou, não, pode vir nadar, se você tiver que precisar de um socorro aí, eu te socorro, né? Vamos dizer assim. Você gerou a legítima expectativa na pessoa ali. Então aqui a gente pode trabalhar exatamente com o mesmo raciocínio. Você cria aquele risco ali na legítima expectativa de que o dano não vai ocorrer. Se o dano ocorrer, você sequer vai precisar apontar ali algum tipo de culpa pelo risco que foi um risco criado. Como a gente já falou aqui, você tem a teoria do risco da atividade, que vai exatamente dizer que a atividade expõe as pessoas ao risco, como nós estamos falando aqui do 927, parágrafo único, já mencionamos ele, e outra teoria denominada de teoria do risco-proveito, que eu gosto bastante dela, que vai dizer o seguinte: o risco decorre de uma atividade lucrativa. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Inclusive, isso aqui vem de uma máxima do direito civil que diz que aquele que tem o bônus, ou seja, o lucro, ele tem também o ônus, que é a responsabilidade. Então, o que você tem aqui? Não tem nada a ver, Zé Carlos. Não é unir a teoria prática, não. Presta atenção. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Coisa é José, João é João, José é José. A responsabilidade civil subjetiva é aquela responsabilidade que você tem que ter conduta, culpa, dano e nexo. A responsabilidade civil objetiva é uma responsabilidade que independe da existência de culpa. Você só precisa ter uma conduta, um dano e um nexo. Por exemplo, quando eu vou e coloco uma samambaia lá na beirada da minha sacada e essa samambaia cai e quebra um carro do estacionamento que lá embaixo no meu prédio, eu assumo a responsabilidade. O cara que teve o carro quebrado lá, ele não precisa mostrar que eu agi com negligência, imperícia,
ou imprudência, ou que eu tive a intenção, ele não precisa mostrar nada disso. Por quê? Você abre o artigo 938 e fala o seguinte: será responsável pela coisa que cai o dono, o sujeito que colocou ela lá, o proprietário da coisa. Então, quando a gente fala de responsabilidade civil objetiva, é aquela que a culpa ela não é um elemento. Você não precisa provar a existência de culpa. Pouco importa se teve culpa ou não. Beleza? A teoria do... sim. Sim. Não, não, sem problema. Entendi. Mas sim, isso é uma tendência não só no direito. Qualquer área que você for profissionalizar, você vai ter que especializar, né? Você vê, por exemplo, os médicos, né? Antigamente você tinha um clínico geral, beleza, o cara era médico. Hoje em dia, um médico que não tem uma especialização, ele já vai começar a ter dificuldades de arrumar um serviço. E você vai especializando cada vez mais, né? Você tem, por exemplo, um ortopedista, mas é um ortopedista que trabalha só com joelho. Ou você tem um ortopedista que trabalha só com ombro e cotovelo. Ou você tem um oftalmologista que trabalha só com cirurgia. Então a tendência é essa. E isso no direito, obviamente, vai acontecendo também. Assim como você tem as próprias varas, né? Você tem uma vara, sei lá, a vara de família, você tem a vara de falência, você tem o juiz que é só para o júri, você tem um juiz que é só de, né, você pega, por exemplo, as grandes operações, né? Força-tarefa da Lava Jato, é só aquilo ali, é especializar só naquelas força-tarefa ali, só naquele julgado ou naquela investigação ali. Isso é a tendência, né? Sim. Tá, mas peraí, deixa eu te interromper. A questão aqui não é concordar ou discordar, eu tô falando o que a lei dispõe. A lei dispõe que o Estado é responsável, ponto final. E aí eu já sei até o que você vai falar, o camarada caçou uma briga e tal. Aí veja, o que o Estado vai fazer é, ele vai jogar naquilo que a gente foi lá atrás, que são as excludentes de responsabilidade civil. Aí beleza, concordo com você. Por exemplo, o cara, ele começou uma briga lá. E aí ele. E veja que é difícil você falar em culpa exclusiva quando fala de presos, porque na teoria, e inclusive isso é um grande problema, você chega lá no STF, ele vai falar que hoje a gente vive no Brasil o que é chamado de estado das coisas inconstitucionais. O Estado ele não consegue cumprir o mínimo básico que ele deveria cumprir conforme a lei dispõe, que é garantir a segurança, por exemplo, dos presos, garantir um mínimo de atendimento à saúde, que a gente vai ver isso aqui agora. E aí você tem um grande problema, né? Que a lei fala que deve fazer X, mas a gente reconhece que o Estado não consegue. E aí? Você vai falar que a lei não pode valer ou ela não pode ser aplicada? Porque no que você fala aqui da responsabilidade civil do Estado é o seguinte, quando você prende uma pessoa, você tem total responsabilidade por ela. Isso é interessante, até se o cara suicida. Se o cara suicidou é porque você deu a possibilidade dele pegar mecanismos que não se pode ter numa prisão, fio, cabo, nada pontiagudo, nada, né? Que seja uma faca, uma colher de plástico. Então, quando você dá essa possibilidade aqui dele atentar até mesmo contra a própria vida, você está mostrando que o Estado ele não cumpriu o seu dever de custódia. E aí eu concordo com vocês, falo assim, professor, mas é um absurdo. E é uma crítica que a gente tem que fazer. Vou te dar um exemplo. O STF reconheceu que sofre dano moral um preso que dorme com a cabeça na privada porque não tem onde dormir. Então veja, isso é um absurdo? Absurdo. Eu concordo. Fere a dignidade da pessoa humana porque você coloca o sujeito numa situação, o cara é preso, ele é condenado, mas ele é pessoa. Você tem um mínimo de dignidade. Mas tem um problema. Qual o problema? Você vai para um estado igual o Rio de Janeiro, o sujeito dorme no chão, dentro de um hospital, esperando atendimento, às vezes com a fratura exposta ali. Então, será que o preso teve o direito? E essa decisão do STF ela é linda, porque o Barroso ele faz
ele faz um malabarismo jurídico aqui para justificar essa decisão que é assustadora. Ele fala, olha, existe o dano, então o Estado é responsável. Mas a gente não pode pôr uma indenização muito alta, por quê? Porque senão o Estado vai quebrar. Imagina quantos detentos que dormem jogados no chão, em lixo, em banheiros, enfim, de todas as cadeias do Brasil que não vão entrar com a ação. Eu não tenho certeza, mas foi R$ 1.000 ou R$ 2.000 que foi a indenização. E aí o que me incomoda é que se você tem o Estado sendo responsável nessas situações, você deveria responsabilizar o Estado também em outras, como por exemplo nas situações de saúde, que o cara fica lá num corredor. Entendeu o problema? O problema é, a lei fala isso, mas a prática, ela está distoante do que tem na lei. Vou te dar um outro exemplo. Você está viajando de carro de boa, cai num buraco na rodovia. Será que o Estado é responsável por te indenizar? Você quebrou uma roda, perdeu as peças. Percebeu? Percebeu? Aí onde que você vai ter? Onde que você vai ter algumas situações que, como nesse caso, você vai ter indenização e ela ocorre, vamos dizer assim, de forma até mais tranquila. Quando o cara cai num buraco de bis e morre. Aí tem aquela, né, todo aquele reboliço, vem mídia e tal. E aí já tem um valor mais significante, às vezes procura um advogado melhor e tal. Mas, na teoria, todos os atos que o Estado tem o dever de gerir ali, né, e ele falha, ele é responsável. E você não precisa provar a culpa. Ali é a teoria, a responsabilidade civil objetiva. Pensar no seu caso aqui, entra um aluno na sua escola e mata um monte de gente, né, como aconteceu lá em São Paulo. Será que o Estado é responsável? Indenizar todo mundo. Inclusive, no caso de São Paulo, foi feito um acordo, né? Foi feito a responsabilidade ali, o dano, ele foi feito por meio de uma transação mesmo. Eles negociaram o valor para as famílias e tal. Todas as famílias receberam, acho que um valor idêntico, mas o Estado é responsável. Aí você fala, professor, mas será que depois o Estado pode ir lá nos pais daquele menino, né? Vamos pensar aqui, é um pai que é policial, que vacilou com a arma e buscar uma reparação ali, um regresso? Obviamente que sim. Agora, a princípio, o Estado ele é responsável objetivamente aqui. É porque quando você fala Estado aqui, o Estado não existe. Ele é uma ficção, como qualquer pessoa jurídica. Ele é, na verdade, um conjunto de patrimônio e representado por um conjunto de servidores e agentes políticos e públicos, de forma geral. E aí é onde a gente chega aqui. Quando você fala da teoria do órgão, é como se cada agente ele fosse um órgão do Estado. Então, por exemplo, eu, enquanto servidor público, é como se eu fosse um órgão do Estado. E ele acaba sendo responsável. É como se você responsabilizasse a pessoa pelos atos que a mão dela pratica ali. Óbvio que existe toda uma teoria por trás, existe a justificativa e tal. A gente poderia fazer uma porção de críticas nesse sentido. Agora, isso aí vocês vão estudar mais em direito administrativo. A gente tem muito mais coisa para falar aqui mais à frente. Beleza? Pense, por exemplo, na responsabilidade do Estado aqui, te dando um exemplo bem absurdo. Do Estado de Minas com relação às barragens que caem. Por quê? Porque você teria que ter uma fiscalização ali. Caiu, o Estado é ou não é responsável? Evidentemente que é. Deixou de fiscalizar o que deveria ter sido fiscalizado, né? Então a gente tem, infelizmente, um Estado que é 100% omisso. E, inclusive eu estava vendo aqui o Senado falando que já está se discutindo uma lei para responsabilizar o Estado pelas pessoas que morrerem sem atendimento pelo vírus, né? Aí você fala, poxa, o que é que sempre me incomodou? É muito fácil responsabilizar o Estado e não responsabilizar aqueles que estão gerindo o Estado, né? Onde estão os prefeitos, governadores, os presidentes, o presidente, né, na verdade, onde que eles estão aí agindo de forma a suprir aquele dano que está evidente ali. E aí você fala, professor, mas é uma questão histórica. Ok, vamos voltar. Onde que está aquele dinheiro que deveria ter sido... Por exemplo, você tem um congelamento dos investimentos de saúde desde o governo do Temer, que ele fez lá, Maracutaia, não sei se vocês lembram disso.
congelou os investimentos de saúde e educação. Foi algo que deu uma polêmica imensa na época. E a gente vem colhendo os frutos agora. Né? Será que existe como você pensar no Estado buscando uma responsabilização subjetiva, efetiva, né, de alguém que deveria ter gerido aquilo ali de forma mais adequada? Eu penso que sim, né? Mas aí vai uma discussão ao infinito aqui. Pode resumir o risco-proveito, o risco-criado? Sim. É porque, na verdade, o risco-proveito eu não mencionei aqui ainda. O risco-proveito, ele é aquele que decorre de uma atividade lucrativa. Como assim, professor? Aquele que lucra com uma determinada atividade, ele assume o ônus de se responsabilizar. Onde que tem isso aqui? Você tem no artigo 931, que está falando aqui, ó. Os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Mas eu falaria de uma forma muito mais tranquila, que é a responsabilidade civil de consumo. Então, lá no direito do consumidor, você trabalha com a teoria do risco-proveito. A partir do momento que o cara, na relação de consumo, o fornecedor, ele lucra, ele assume o ônus daquilo ali. E onde que tem que eu estava um debate interessante isso aqui, você tem a teoria do risco-proveito bem interessante. Nos chamados influencers, ou nas chamadas lives, né? A discussão que eu tratei especificadamente foi aquela questão do Gustavo Lima lá, né? Que bebeu demais e tal. Então veja, qual é a ideia aqui? A ideia é, quando o cara ele é um famoso, ele é um influencer, ele é um cantor que faz uma live, ele tem um determinado lucro com aquilo. Por exemplo, e aí é algo que eu não sabia, foi o que me falaram. O Gustavo Lima ele foi patrocinado pela Ambev, enfim, teve várias empresas que investiram no cara para ele, fazer a live ali. Ok. O que eu estou falando é o seguinte, a partir do momento em que ele lucra com uma live que ele faz, ele assume a responsabilidade se aquela live, de certa forma, violar a lei. No caso específico, são dois problemas graves que tem ali. O primeiro é, a live não tem um padrão, um filtro, como se tem, por exemplo, na televisão, da questão de idade, de quem pode assistir, criança, adolescente. Isso, a qualificação ali, que é uma exigência legal. Então você tem o primeiro problema. E o segundo problema é a chamada publicidade abusiva. E aí o que é a publicidade abusiva? É aquela que evidentemente viola valores que são valores morais, enfim. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas o cara tava lá bebendo como se ele estivesse na farrinha de amigo e tal, beleza. Mas aí que entra essa teoria aqui. Você não ganha dinheiro quando você está bebendo na sua casa, fazendo um churrasco e cantando moda sertaneja. Você está ali curtindo. O cara está lucrando, o cara está ganhando milhões para fazer uma live, mas vai doar. Foda-se, né? A teoria do risco-proveito fala o seguinte, aquele que lucra, ele assume o ônus com a responsabilidade que ele tem. Aqui um ponto interessante, que a gente poderia partir mais ainda dessa ideia aqui, são os próprios youtubers, né? Às vezes o cara ganha uma nota lá para, sei lá, para vender livros da editora Juspodium. Aí o que acontece? De repente a editora Juspodium começa a produzir livros que tem um conteúdo antigo, ou tá colocando fake news nos livros, né? Dando um exemplo bem tosco aqui. Mas vamos pensar outra coisa. O cara é um youtuber e ele é patrocinado por uma empresa que oferece produtos para emagrecer. Aí vai descobrir esses produtos são perigosos, causam câncer e tal. Será que você pode responsabilizar o cara que está fazendo a divulgação? Pela teoria do risco-proveito, sim. A princípio você vai responsabilizar ele. Sim, com certeza. Eu sou professor, mas ele não sabe e tal. Aí beleza. Aí você vai pular para uma outra situação que é o direito de regresso. Primeiro você resolve o problema da vítima. Depois você vai entender efetivamente ali quem que é o responsável. No caso do Gustavo Lima, eu poderia pensar no YouTube. Pensando aqui na questão da qualificação, né, etária. Ah, mas não teve a qualificação etária. Por que não tem? Porque o YouTube não colocou. Então, peraí. Essa responsabilidade não é minha. Eu lucrei. Mas tem uma outra empresa que lucrou também, ou seja, risco-proveito. A atividade dela é lucrativa e que foi ela efetivamente que violou aqui a lei. No nosso exemplo aqui seria um caso de regresso. Você teria um direito de regresso contra o próprio YouTube aqui. Beleza?
Inclusive o YouTube ele mudou drasticamente a sua plataforma depois que saiu a Lei Geral de Proteção de Dados nos Estados Unidos, que tem uma ampla proteção a crianças. Então, todo vídeo que você vai postar lá, você tem que falar se é conteúdo de criança ou não. Se for de criança, tem uma avaliação, coloca um filtro, tem toda uma burocracia ali por trás. Beleza? E vou colocar um mais aqui. A última é a chamada teoria do risco integral. Meu orientador brincava que ele gostava de colocar isso aqui nas fases orais do Ministério Público. Né? Qual é a ideia aqui do risco integral? Ele não admite excludentes de responsabilidade civil. Isso é loucura, né? Não admite excludente de responsabilidade civil. Pouco importa se a culpa é exclusiva da vítima, pouco importa se não tem nexo causal, a teoria ali é do risco integral. Né? Onde que isso acontece? Isso acontece no que a gente vai ver na próxima aula. Beleza? Então por hoje era isso. Se você curtiu a aula, dá uma curtida aqui, dúvidas nos comentários. Se puder compartilhar, compartilhe com quem puder aproveitar esse conteúdo. Até a próxima aula. Valeu!